queridos, a paz do Senhor. Boa noite. Quem vos fala é Thiago Lins. Estou gravando mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E também agradecendo a todos aqueles que estão compartilhando. Opa, um erro técnico. Agradecer a todos aqueles que estão compartilhando, curtindo e, claro, interagindo. O maior intuito desse canal é de passar um aprendizado e um conhecimento sobre os livros históricos de primeiro momento e, consequentemente, também passar um pouco de introdução sobre direito, amém? No primeiro vídeo nós gravamos uma introdução muito básica e rápida sobre os livros históricos, os livros que compõem a historicidade bíblica, e dentre esses livros, o primeiro da série dos livros históricos será o livro de Josué, amém? Como todos nós sabemos, Josué ele foi um predecessor, ou seja, uma pessoa que sucedeu o seu líder Moisés. Só que o que eu quero tratar de forma muito interessante sobre Josué é que antes, como vocês podem dar uma olhada aqui, comparar antes de Josué ser usado por Deus para se tornar um líder do povo, um líder da nação, Josué ele passou por um propósito, e além do propósito, Josué passou por um processo. Então, de primeiro momento, temos que entender que todo aquele que tem uma chamada diante de Deus, ele vai passar por um processo. Vamos ser um pouco mais didático nessa aula. O primeiro, Josué acompanhou Moisés no monte. Todos lembramos a história qual Moisés ele irá preparar as 12 tribos. Moisés ele vai fazer com que o povo se consagre. Porém, na hora de subir o monte, quando a presença de Deus começou a descer no cume do monte, o povo ficou com medo. Porém, Josué acompanhou Moisés até um determinado período. O povo ficou na parte de baixo. Josué acompanhou Moisés até o cume do monte, e de lá em diante Moisés subiu sozinho. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar é que antes de Josué se tornar um líder do povo, Josué ele estava sempre ao lado de Moisés. Porque dentre o processo até que você alcance a conclusão da chamada e do propósito de Deus sobre a tua vida, Deus ele sempre vai colocar pessoas próximo de nós, ou nós próximo de pessoas que nos ensine ou que traga da presença de Deus para nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu quero destacar no livro do Êxodo, capítulo 24, verso número 13, é o quanto Josué estava próximo de Moisés nos momentos em que a presença de Deus se manifestava. O segundo é que Josué era auxiliar de Moisés desde a sua mocidade. Livro de Números, capítulo de número 11, verso de número 28. Vai nos dizer que Josué, desde a sua mocidade, acompanhava Moisés, ou seja, era auxiliar de Moisés. E isso é muito interessante, por quê? Porque isso mostra não somente a competência de Josué, mas também um propósito de Josué desde a sua mocidade. Nós vamos identificar isso em alguns personagens como Samuel, Davi, dentre outros. Mas por quê? Porque eles são separados desde a mocidade, ou seja, do período de juventude, para não somente aprender, não somente estar próximo daquele líder, mas no futuro para sucedê-lo. Como a própria palavra de Deus vai dizer: jovens, sois fortes, pois tu já venceste o maligno. Mas também entendemos que dentro desse contexto está aquele que não se desvia desde a sua mocidade. O terceiro ponto que eu quero tratar sobre a vida de Josué é uma mudança no nome de Josué. No livro de Números, também o capítulo de número 13, verso de número 16,
a Bíblia vai dizer que Moisés ele muda o nome de Josué, que até então era Oséias, para Josué. Isso tem um significado bíblico também, porque a palavra Oséias significa salvação e a palavra Josué significa o Senhor salva. Entendemos também dentro desse contexto aqui uma mudança de caráter, mentalidade, porque 3 personagens bíblicos, vamos lá, Paulo, tá bem ruizinho, mas vamos conosco, Jacó e também Pedro. Um personagem no Antigo Testamento e 2 no Novo. Ambos teve uma mudança de caráter, uma mudança de atitude. E isso veio junto com a mudança também no nome. Todos lembramos que Saulo, antes de se converter, chamava-se Saulo. Pós a conversão, processo, Deus vai mudar o nome dele para Paulo. Porque Saulo significa grande. E Paulo, pequeno. Ou seja, o grande Deus abate e o pequeno Deus exalta. Qual que é a transformação no caráter de Paulo? Saulo significava grande, o grande Deus abate. E Paulo significa pequeno, porque o pequeno Deus exalta. O segundo exemplo, que é muito bonito a história do livro de Gênesis, é Jacó, né? Vamos lá, vamos vir aqui. Segundo exemplo, Jacó, que após o processo vai se tornar Israel. Olha que interessante. Jacó, ele vem da palavra suplantador e mentiroso ou trapaceiro. Mas depois do processo, Deus vai trazer ele, vai chamar ele de Israel. E consequentemente, ele será considerado pai das 12 tribos. O que significa isso, Tiago? Processo. O terceiro exemplo, meus irmãos, é Pedro. Pedro, vamos lá? Pedro se chamava Simão. Pós a transformação, Petrus, que significava pedra, que vem da conotação de Pedro. Transformação no processo de conversão de Pedro, ou seja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja mais, e a porta do inferno não prevalecerá sobre ela. Então isso da mudança do nome na historicidade bíblica ou no cânon bíblico sempre está concernente ou referente à transformação de personalidade, à transformação de característica. Então, quando no livro de Números, capítulo 13, verso 16, ele tem uma mudança do nome de Oséias para Josué, significa uma transformação na personalidade. O que você está querendo dizer com isso, Tiago? Simples. É processo. Antes de Josué alcançar a promessa sobre a vida dele, ele passou por um processo. O quarto, e também muito interessante, o livro de Números, capítulo 14, do verso 6 ao 38. Apenas Josué e Calebe, dos 12 espias que Moisés enviou para ir até a terra a qual Deus tinha designado para eles e para trazer informações sobre aquela terra, apenas Josué e apenas Calebe
dos 12, 2 iria entrar na terra prometida e os outros 10 não. Isso é processo. O próximo e o quinto elemento, muito interessante, também no livro de Números, capítulo 27, verso de número 18, é que a Bíblia vai dizer que Josué ele era cheio do Espírito Santo. Ou seja, Josué era cheio do Espírito Santo. Mesmo no Antigo Testamento, diz que o Espírito Santo habitou em Josué. Mesmo no Antigo Testamento diz que o Espírito Santo habitou em Josué. Livro de Números, capítulo 27, verso de número 18. E o sexto elemento é que o Espírito Santo não somente habitou, mas o Espírito Santo fez com que Josué fosse cheio de sabedoria. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, verso de número 11. O Espírito Santo habitou em Josué. Sexto elemento. E o Espírito Santo fez com que Josué fosse cheio de sabedoria. Por que o Espírito Santo fez com que Josué fosse cheio de sabedoria? Porque seria Josué que iria ser usado por Deus para fazer com que o povo entrasse na terra prometida. Então esses elementos que eu trouxe para vocês, junto dos versos e capítulos bíblicos que estão inseridos, é principalmente para que vocês tivessem uma base do processo que Deus fez com Josué e também para aqueles que tivessem dúvida após assistir esse vídeo, curtir, compartilhar. Desde já eu convido a você a curtir, a compartilhar. Faça com que esse vídeo seja canal de bênçãos para muitas pessoas, amém? Então todos aqueles que tiverem dúvidas, dá uma voltada no vídeo e vê todos os capítulos, versos a qual eu nomeei, para que todos tenham ciência do que eu estou ensinando é verídico e possui na Bíblia. Antes de trazer os principais personagens, eu quero dizer um verso sobre o livro de Josué, que é um dos versos mais bonitos da Bíblia. Na verdade é uma promessa. Vamos lá? Vai dizer no livro de Josué, capítulo de número 1, verso de número 9. Deus vai fazer uma promessa, ele vai dizer assim: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus é contigo. Porque o Senhor, o teu Deus é contigo. E por onde você andar, eu estarei. Por onde quer que andes, Deus é contigo. E por que isso é muito interessante? Porque Josué ele foi suceder um dos maiores líderes da Bíblia. Tanto que se você pegar um judeu raiz mesmo, o judeu raiz ele não vai acreditar tão somente na vinda do Messias, mas como os líderes judaicos até os dias atuais sempre vai ser Abraão e Moisés. Então Josué ia ser um sucessor daquilo que Deus não somente entregou a Moisés, mas também entregou ao povo. Por isso Deus ele dá essa fortificação a Josué direta, para ele se esforçar e ter bom ânimo, porque onde é que ele fosse, Deus era com ele. Amém? Do mesmo jeito que Deus era com ele, também serve para nós. Deus é contigo. Amém? Principais personagens do livro de Josué. Primeiro, Josué. Segundo, Raabe, que não somente na prática, mas também na linhagem bíblica, vai entrar diretamente na raiz genealógica de Cristo. Amém? Acã, com o pecado, a capa de Acã. Na verdade aqui está invertido, era para ser Eleazar, que ele é filho de Arão, ou seja, o sacerdócio, e Finéias, que é filho de Eleazar. Então, dentre os personagens bíblicos, nós teremos algo muito interessante. Josué,
ele simboliza o Senhor salva. Então, Josué, o Senhor salva. Raabe era uma prostituta. Então, por ela ser uma prostituta, nós entendemos que na teoria, na época da lei, eu não estou trazendo o período da graça, né, no Novo Testamento, mas pela lei, só pelo fato da prostituição em si, ela já não seria salva. Mas como ela demonstra, mesmo que mentindo, a fé em Deus, ajudando os espias na entrada de Jericó, como veremos daqui a pouco, Deus vai fazer com que ela seja salva. Por isso que ela entra na genealogia de Cristo. Então entendemos que Josué é o Senhor salva. Raabe, ela simboliza o quê? Não somente o pecado, mas, vamos colocar assim, os perdidos. Acã, escondendo a sua capa, simboliza o pecado. Eleazar, o sacerdócio. E Finéias, ele entra como não somente o segmento, mas a origem. Então aqui, ó, origem, sacerdócio. Então aqui nós temos o Senhor salva, por intermédio de Josué, Raabe, os perdidos, Acã, pecado, Eleazar, sacerdócio, certo? Eleazar, sacerdócio, e Finéias, a consequência do sacerdócio. Olha como isso dá uma frase legal. O Senhor salva os perdidos que estão no pecado por intermédio da origem do seu sacerdócio. Isso é revelação. Isso você não aprende nos livros de teologia. Isso é algo direto do Espírito de Deus. Amém? Vamos lá. Trazer algo interessante para vocês. Desde já reforçando, curta, compartilhe o canal, compartilha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, na página no YouTube e assim sucessivamente. Faça com que esse vídeo seja canal de bênção, não somente para a tua vida, mas para todos aqueles que assistirem, amém? Vamos lá. O livro de Josué ele é dividido em 3 partes, certo? A primeira parte é a ocupação da terra. Vocês vão ver lá no livro de Josué, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 12. E além da ocupação, deixa eu usar a canetinha colorida aqui, deixa eu vermelho. Como o livro de Josué ele é separado em 3 partes, 3 primeiras cidades também vai ser ocupada pelo povo, né? O povo irá guerrear e 3 cidades serão ocupadas. Azor, eu não lembro a sequência exata, Azor, Ai e Jericó. Se eu não me engano, é totalmente o oposto, peraí, é o oposto. Jericó, Azor e Ai. São 3 cidades. Então, na ocupação da terra de Canaã, eles vão ter que guerrear 3 vezes em 3 cidades, né? Eles tomaram posse de 3 cidades. Porém, se você for dar uma observada nos livros que vêm pós, né, esse período, principalmente no livro de Juízes, você vai ver que a conquista do povo, ou a ocupação na terra de Canaã, ela não foi de uma maneira homogênea. O povo não tomou toda a terra, porque no período dos Juízes vai dizer principalmente das guerras contínuas contra os filisteus. Se você for lembrar da história de Sansão, eles tinham guerras e lutas contínuas. Por quê, Tiago? Porque mesmo que o povo tinha ocupado a terra de Canaã, a terra da promessa, era uma terra muito grande. Então tinha a questão das lutas constantes para que os locais específicos ou cidades específicas fossem tomadas, amém? Então nós entendemos que a ocupação na terra de Canaã vai vir por três cidades, né? As primeiras 3 cidades, que será Jericó, Azor e Ai. Interessante também desse livro é a divisão
da terra. O próprio Josué, quando ele vai dividir a terra nas 12 tribos. Vamos ver se eu lembro aqui. Ele vai dividir a terra para as 12 tribos. Além dele dividir a terra para as 12 tribos, ele vai dar certos territórios para a tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, né? Para quem não se lembra, quando Moisés subiu no monte, deixa eu escrever aqui. Para quem não se lembra, quando Moisés subiu no monte, a intenção de Deus era que os primogênitos do Egito fosse dado como uma tribo sacerdotal. Não. A intenção de Deus era que os primogênitos do Egito fizessem parte de uma sequência sacerdotal. Porém, quando Moisés subiu no monte, e Deus ele viu que o povo, enquanto Moisés estava no monte, o povo estava na idolatria ali embaixo, a Bíblia vai nos dizer que Deus ele vai recusar os primogênitos do Egito, porque os primogênitos tinham sido consagrados a Deus, e Deus vai escolher a menor tribo para ser a tribo de Levi, a tribo de origem do sacerdócio. Então, por lei, a tribo de Levi ela não poderia possuir nenhum território. Então, na distribuição da terra que Josué distribui para as 12 tribos, a tribo de Levi ela não possuía terra, mas ela podia estar em todo o território. Por quê? Porque Josué entendia que quando as tribos ela fosse separada, para que o povo não se corrompesse, era necessário que a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, fosse espalhada em pontos estratégicos do território deles. Para quê? Para que todas as 12 tribos tivessem condição de apresentar um culto a Deus, porque teria sacerdotes e levitas e templos para que eles pudessem introduzir o culto e também ter a presença de Deus, ofertando os sacrifícios e assim sucessivamente. Então nós entendemos que na separação do território, teve o território para as 12 tribos, teve também o território que foi expandido para a tribo de Levi, e teve também uma reclamação de Caleb. Por que de Caleb? Porque Caleb foi o mesmo que eu disse, que assim como Josué, ele foi um daqueles que foi considerado os espias, né, para entrar. Foi considerado um dos espias que entrou na primeira visita, né, na visita secreta, né? Então Josué e Caleb foram os dois, porém Caleb tinha somente visto a sua terra, mas não tinha tomado posse. Então, se eu não me engano, a tribo de Judá vai entrar por intermédio da terra de Caleb, certo? Seguindo aqui, o ponto 3 são os últimos conselhos de Josué. Josué ele vai fazer um apelo para a nação. Josué ele vai pedir para a nação não se corromper, ou pedir para a nação buscar a presença de Deus e não se desviar. Porque Josué ele tinha passado pelo mesmo processo que Moisés. Não o mesmo processo, mas Josué tinha passado por um período do processo. E qual era o período do processo? Em que o povo se corrompia. Por isso que Deus fez com que a primeira linhagem que saiu do Egito, nenhum deles, somente Josué entrasse na terra prometida. Por quê? Porque era necessário sair desse misticismo religioso da adoração a outros deuses. Então o povo reclamava muito, o povo arranjava brechas para conhecer outros deuses, e é isso que fez com que Deus se zangasse. Então Josué passou por isso junto com Moisés. Por isso que Josué, nos últimos conselhos, no capítulo de número 23 e de número 24, ele vai fazer um apelo para a nação não se desviar. Amém? Quero trazer também aqui um ponto importante, um ponto legal. Vamos lá, Tiago. 4 milagres foram inseridos nesse livro. O primeiro foi as águas, né, que se abriram ali no Rio Jordão.
Então o primeiro foi as águas que se abriram. O segundo, vamos lá, Rio Jordão. O segundo foi as muralhas de Jericó. O terceiro foi a chuva de pedra. E o quarto, o que o sol parou. E aqui é interessante. O interessante dos dois primeiros milagres, em que Deus faz com que a água do Rio Jordão se abra e a muralha de Jericó caia, é que os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. Então a forma, aqui bem interessante, minha assistente acabou de lembrar, minha esposa, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava o quê? A presença de Deus. Que é uma coisa muito interessante, é que o Rio Jordão só abre e as muralhas de Jericó só caem quando há presença de Deus. Certo? Então os sacerdotes carregavam a arca e fazia com que não somente o Rio Jordão como promessa, mas também as muralhas de Jericó caíssem. Quer um conselho para a tua vida agora? Uma palavra profética sobre a sua vida é que as muralhas só irão cair e o Rio Jordão só irá abrir para você quando você entender que não é questão de método, mas é questão de presença de Deus. Amém? Outro bem interessante é a chuva de pedra. No livro de Josué vai dizer que 5 reis tentaram destruir a nação. Então Deus ele vai fazer o quê? Com que caia uma chuva de pedra no céu. A Bíblia vai relatar que essa chuva de pedra fez com que metade dos exércitos fosse destruído. E a segunda, Josué ele vai fazer uma oração. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente. Josué ele vai fazer uma oração. E é nisso que eu quero tratar aqui de forma muito rápida. Vamos lá. Aqui, ó. Josué vai fazer uma oração no capítulo de número 10. Capítulo de número 10, verso de número 13. Josué vai dizer assim: E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou e os seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Então vamos ver aqui, ó, verso de número 11. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras. Então é o terceiro milagre. E no verso de número 12 vai dizer: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse, na presença dos israelitas: Sol, detém-se, e Gibeão e a tua lua no vale de Aijalon. Então, duas coisas interessantes eu quero tratar aí de forma muito rápida para você entender. Primeiro, a linguagem bíblica. É certo que o conhecimento sobre física ou sobre geografia naquele momento era diferente. Por quê? Porque nós entendemos hoje, pleno meados do século XXI, no ano de 2020, nós entendemos que a Terra, eu vou colocar aqui de forma bem lúdica, simples, esse é o Sol. Aqui, vamos lá, Terra, certo? Planeta Terra. E aqui dentre outros, né? Tá bem feinho aqui e tal, mas quero que você entenda. Naquele momento, eles não tinham conhecimento sobre geografia e sobre física que nós temos nos dias de hoje. Então, hoje nós entendemos que não é o Sol que está em órbita da Terra, mas sim que a Terra e os outros planetas que formam não somente a constelação, mas todos os planetas que orbitam, né, que está no nosso sistema solar, que orbitam em volta do Sol. Então, claro que Josué naquele momento não entendia isso. Então quando ele diz Sol se detém e Lua se detém,
Ele não entende que é a Terra que está em órbita do Sol, né? Aí daqui a pouco vai vir alguns cristãos da Terra plana dizendo, não, Tiago, mas Josué entendia o quê? Que a Terra era plana, então é o Sol que está orbitando em volta da Terra. Não, meus irmãos. Esse tipo de cristão é o mesmo que no dia 1º de janeiro vai lá na praia, dá 7 pulos nas ondas do mar, né? Pra dar sorte. É o mesmo cristão que quando fala algum tipo de maldição, ele bate na madeirinha, ou seja, está fazendo pacto involuntário. É o mesmo cristão que coloca o dentinho, né? Ah, o dente do meu filho caiu. Coloca o dentinho embaixo do travesseiro e depois vem uma moedinha. Quando Deus abrir sua visão espiritual, você vai ver o que vai vir na madrugada buscar o dentinho do seu filho. Então eu quero que você entenda a questão da visão naquele período. Aí os terraplanistas vão dizer, ah, mas é que no livro de Isaías vai dizer que o vento que vai nos 4 cantos, calma, não é assim. Hoje nós entendemos que a Terra e o sistema solar que orbita em volta do Sol. Mas é claro que Deus, pela sua grandeza, ele fez com que o Sol e a Lua parassem, o que ocasionou um eclipse. Então, o que é um eclipse solar, Tiago? Não é o filme do Crepúsculo, não, gente. É quando a Lua e o Sol se fundem, certo? E isso tanto que não somente os cientistas, mas a NASA conseguiu comprovar que na existência da Terra, de forma muito científica, na existência da Terra, tem um dia a mais datado sobre a pesquisa que eles fizeram da Terra. Então isso é muito interessante. Eu vou ver se eu acho esse artigo para publicar para vocês. Amém? Então a linguagem que Josué se deteve naquele momento era uma linguagem errônea. Porém, nós entendemos que naquele período, a nível de conhecimento que eles tinham sobre física, astrologia, metafísica e assim sucessivamente, é compreensível. Amém? Essa foi mais uma aula rápida e tentei de maneira muito simples introduzir a vocês, mas eu acredito que daqui a algum tempo nós iremos preparar um cenário melhor, um conteúdo mais vasto e mais profundo. Amém? Desde já eu agradeço essa oportunidade, que Deus possa abençoar a vida de todos. Amém?